Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Que bom que nós podemos, de maneira virtual, também estudar a Palavra de Deus. E a palavra que nós temos para esse final de semana é do livro do profeta Jonas, o último verso do capítulo 3, verso 10, e depois do capítulo 4, os versos 1 a 11, que eu passo a ler para você. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para você? Qual é o chamado que Ele tem para a sua vida? Jonas estava levando a sua vida quando Deus invade a sua realidade e o chama para ser profeta. Ser profeta é um chamado maravilhoso de Deus, de tal maneira que, no Novo Testamento, após a vinda do Espírito Santo, todo cristão é chamado para ser profeta. Mas no Antigo Testamento, isso era uma honra dada a poucos. Era um chamado muito específico e Deus fala pessoalmente com Jonas e o envia para profetizar. Mas Jonas não gostou do chamado, porque ele foi chamado não para ser um profeta no meio do seu povo. Ele era do Reino do Norte, de Israel, e ele foi enviado para ser profeta para um povo inimigo de Israel. Um povo que estava se formando em uma grande potência e que depois viria até mesmo a invadir Israel. Era um povo militarmente articulado e também bastante cruel com os povos onde eles invadiam. Então nós podemos entender que quando Jonas ouviu a palavra Nínive, ele logo disse que não queria ir. Você conhece a história. Ele tentou fugir de Deus, né? Pegou um navio, foi em direção à Espanha e no meio do caminho, por causa de uma tempestade muito grande, ele entendeu que na tempestade estava acontecendo por causa da sua desobediência e pediu que então o lançassem no mar. Quando lançaram no mar, então ele foi engolido pelo peixe, a tempestade acalmou e lá no ventre do peixe ele ora a Deus pedindo perdão. Ele ora a Deus reconhecendo a grandeza de Deus e seus erros e por causa disso o Senhor Deus o perdoa, o salva e o envia a Nínive. Pois bem, lá, uma vez que ele está em Nínive, ele
profetiza contra essa cidade. E a mensagem que ele tem é bem clara. Em 40 dias, Deus iria destruir aquela cidade. Interessante que ele faz isso por alguns dias e observa o que acontece na cidade. As pessoas começam a dar ouvido para a sua pregação. As pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. Vestem pano de saco, colocam cinza sobre as cabeças, era a maneira que o oriental tinha de expressar a sua profunda tristeza. E é decretado até mesmo pelo rei um luto oficial na cidade, um tempo de jejum, um tempo de se arrepender. Então a gente poderia pensar que Jonas estivesse muito feliz, muito contente com o seu ministério, ele deu certo. Afinal de contas, o povo se arrependeu. Mas o Jonas não se alegrou com isso, porque a mensagem que ele tinha dado era de destruição e agora Deus havia perdoado. Isso fazia dele um falso profeta. Isso fazia dele um profeta com uma mensagem que não se cumpriu por causa do amor de Deus. E o Jonas não consegue entender isso. Para ele, só quem é amado por Deus é o povo de Israel, é o seu povo, não os outros povos, não os povos inimigos. Como é que Deus pode se apiedar do povo inimigo? Naquele tempo, cada nação tinha seu Deus e esse Deus ia à guerra contra o Deus das outras nações. Como pode que agora Deus tenha piedade com um povo mau como era o povo de Nínive? E é interessante que, ao ver o que acontece, Jonas levanta o seu lamento para Deus e pede para morrer. Mas interessante, quando ele estava no ventre do peixe, lá ele não pediu para morrer, ele pediu para viver. E lá ele foi perdoado. Agora ele vê o perdão de Deus sendo derramado sobre Nínive, mas ele não quer o perdão para eles. Para ele queria, mas para os inimigos, de jeito nenhum. Então ele está triste até a morte, mas ele não abandona Nínive. Ele vai, se coloca na parte oriental, e lá, claro, na Mesopotâmia, um clima extremamente quente. Ele faz um tipo de cabana para si e ele fica observando. Pode ser que por causa da sua queixa diante de Deus, Deus mude de ideia e destrua todo aquele povo. Mas não é isso que acontece. E agora nós vemos a pedagogia de Deus sendo colocada em prática. A maneira que Deus ensina o profeta sobre a sua própria pessoa. Ele faz crescer um tipo de arbusto, uma planta que dá sombra para onde está sentado o profeta, para onde ele tem a sua barraca armada. E tudo o que se podia desejar era sombra, num sol inclemente como aquele. E ele fica muito alegre pela planta. Mas no dia seguinte, Deus faz com que um bicho, um verme, seque a planta e ela não serve mais para nada. E aí, de novo, o Jonas queixa-se com Deus e pede a morte. Das duas vezes, Deus pergunta para o Jonas: é justa essa tua raiva? É justo você ficar assim, doído, assim que desejoso da morte, só porque eu não fiz a tua vontade? Veja, essa planta que te dava sombra, você não plantou. Você não se portou com ela, ela cresceu porque eu quis. Mas quando ela morreu, você achou que era uma coisa ruim, você se importou com a planta. Mas você não se importa com a cidade de Nínive, que tem 120 mil crianças lá dentro. Você não tem amor por eles. E é interessante que o livro de Jonas acabe assim, com essa reprimenda do Senhor. Não fala mais nada de Jonas. Não fala se ele voltou para sua terra, como é que ele trabalhou. Nós sabemos por outros livros que ele viveu na época do rei Jeroboão. Isso é verdade. Mas o livro de Jonas não diz mais nada. Termina com Deus querendo mostrar para o profeta o seu amor pelos outros povos. Sabe, nós reclamamos muito. Nós reclamamos do chamado de Deus,
nós reclamamos da sua vontade para a nossa vida, nós reclamamos de ser cristãos, nós reclamamos dos mandamentos. Nós achamos por vezes mais fácil ser descrente do que crente. Embora que, se observarmos a vida dos que vivem no mundo e atentar para o final deles, para quando o Senhor voltar, nós deveríamos estar desesperados por pregar o Evangelho a eles. Nós devemos ter pelas outras pessoas o mesmo amor que Deus demonstrou por nós, nos apiedarmos. No passado, na época dos grandes evangelistas, um traço marcante na vida de cada um deles era que eles se condoíam profundamente pelo povo que se perdia. Já tem um outro profeta que disse: meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. É esse sentimento que o profeta tem. Mas, por outro lado, é interessante que Deus escolha pessoas como Jonas, resistente, reclamonas, de pouca vontade. Isso me dá um consolo. Isso significa que também nós podemos ser utilizados por Deus, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com a nossa falta de vontade, mesmo com a nossa falta de empenho. Sim, Deus pode fazer de nós servos, servas, pessoas que têm um ministério muito profundo. A mensagem que o profeta Jonas levou, a de que em 40 dias Nínive seria destruída, ela é atual. Nós não podemos dizer que em 40 dias o universo será transformado, será julgado, que o Senhor Jesus voltará. Mas, de fato, nós temos certeza de que isso acontecerá. De que o reino de Deus invadirá em plenitude. E as pessoas que creem em Jesus, que conhecem a Jesus, serão então salvas na eternidade. Viverão a eternidade como filhos e filhas de Deus. E alguns serão condenados. E por isso a nossa emergência em pregar, e por isso Deus nos envia, nos dá a honra de participar no seu ministério. Meu querido, será que as nossas queixas são justas? Será que o obedecermos a Deus, o seguirmos os seus mandamentos, são difíceis para nós? Será que algumas vezes já não chegamos a Deus pedindo a morte? Será que já não argumentamos com Deus dizendo que é pesado demais o fardo de obedecer? Será também que nós estamos dispostos a ir aonde Deus nos envia, a estarmos onde Deus nos coloca, a sofrermos o que for necessário? Estamos dispostos a nos alegrar com o arrependimento de outras pessoas? Uma coisa é certa: ir contra a vontade de Deus nunca será bom para ninguém. Lutar com Deus é uma luta desigual. Jacó tentou isso e saiu ferido. Lutar com Deus não é bom. Conhecer a sua vontade e obedecer, sim, essa que é a verdadeira bênção. Essa que é a verdadeira alegria. No fim, esse texto do Jonas tem como mensagem principal o amor aos inimigos. Aquilo que Jonas não tinha e que Jesus vai nos ensinar no Novo Testamento. É difícil amar os inimigos. Isso mexe com os nossos brios, com as nossas resistências, com o nosso desejo de vingança, com o nosso sentimento de justiça. Mas amar aos amigos é fácil. Amar os inimigos é divino, vem de Deus. Ele nos dá essa capacidade, Ele nos dá essa força. Não adianta queremos fazer por nós mesmos. A comunhão e o aprendizado junto a Deus é que fará isso. Veja, o profeta teve que aprender. Nós também aprenderemos a orar pelos inimigos, a fazer o bem a eles, a expressar para dentro desse mundo qual é de fato o coração de Deus. O Jonas sabia
Ele disse: eu já sabia antes de sair da minha terra que tu és um Deus que perdoa, por isso eu não queria vir. E mesmo assim, ele teve que ir. E que bom que Deus é perdoador, que Deus é bondoso, que Deus não leva os nossos pecados em conta, mas nos perdoa em Jesus. Que bom que Jesus veio à cruz para morrer por mim e por você. Essa história do Jonas nos leva a muitos caminhos. Ao caminho missionário, sem dúvida, fazer missão para fora da igreja. Muitas vezes estamos felizes apenas com o estar na igreja, ou sermos servidos, quando na verdade nós deveríamos estar saindo da igreja em busca dos que se perdem. Ele nos fala de que Deus nos transforma em profetas e nos envia. Fala do amor de Deus aos seus inimigos, mesmo nós, que também éramos inimigos de Deus antes de crermos. Fala também das nossas queixas diante de Deus. Eu desejo que você seja um profeta aprovado por Deus, que você exerça o seu ministério de pregar o Evangelho ali onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos lugares que você frequenta, que você seja um fiel mensageiro de Deus. E que você não ache o fardo tão difícil a ponto de querer desistir, como Jonas fez, mas se apegue em Deus e tenha o mesmo sentimento que Ele tem por todas as pessoas do mundo. Que o Senhor te acompanhe na sua missão, no seu profetismo, no ser cristão. Amém.